Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. E hoje o meu convidado é mais que especial, gente. Ele trouxe ao mundo o meu primeiro amor, que foi a Larissa, Dr. Carlos Lisboa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Letícia? Muito bom te ver, né, nesse podcast, né, igual você chama, Sim, né, e é sempre um prazer estar aqui com você. obrigada, doutor. Doutor, vamos lá. Conta pra nós aí um pouquinho da sua história, como que é, quem é Dr. Carlos, de onde veio, onde nasceu. Compartilha conosco. Bom, vamos lá, né, eu sou nascido em Belo Horizonte, onde meus pais residem, né, até hoje, e lá, né, fiz né, a minha infância, meu primário, meu ginasial, né, estudei em colégio marista também, né, igual tem em Maringá, né, e de lá passei no vestibular em medicina, na Faculdade de Medicina de Itajubá, onde residia já. Meus pais são de lá Uhum. e residia os meus parentes, né? Os meus avós e etc. Terminei o curso de medicina lá em Itajubá, permaneci em Itajubá e fiz minha residência lá. Só que nesse período, desde o meu terceiro ano de faculdade, Letícia, eu já fazia estágio nas maternidades, né? Então fiz estágio na maternidade da Santa Casa, lá em Itajubá mesmo. Fiz estágio na maternal de São Paulo, 1 ano. E sempre já direcionado, para você ver, desde a época da faculdade, para a ginecologia obstetrícia, no qual, então, eu fiz a residência também lá em Itajubá. E vamos aproveitar esse gancho aí. Por que medicina, doutor Carlos? Da onde que veio É essa interessante. paixão, isso daí? Por que a escolha? É interessante, Letícia. Apesar de já ter médicos na família, né? Então, vem aí desde o do bisavô, né? Que é formado em 1886, quer dizer, na época do Império ainda, né? E então vem meu bisavô, depois vem meu tio-avô, vem eu como daí neto mais velho, né? E dentre esses teve primos, né? Outros Uhum. parentes aí que acabaram fazendo medicina. E este estudo na linhagem da ginecologia. Isso, todos na linhagem da ginecologia. Que legal. E então assim, a gente convivia já com o ambiente, né? Familiar, né? Sobre esse aspecto, né? Sempre Legal. comentando aí dos nascimentos, né? Das pessoas, etc. E já tinha esse amor por cuidar da vida, por isso a Isso. escolha da medicina. Então essas histórias, né, vamos dizer assim, me chamavam a atenção, né? E é interessante, Letícia, porque eu sou uma pessoa que, assim, você imagina que eu nunca pensei em fazer outra profissão? Que Nunca legal. tive dúvidas, Olha só. né, sobre o que fazer, né? Que é uma coisa que muito adolescente às vezes tem, né, ali no pré-vestibular. O que que eu vou fazer? O que que eu vou ser na minha vida? Sim. E eu nunca tive essa dúvida, né? Vamos colocar assim, me colocaram em dúvida, né? E eu fiz até, né, alguns testes vocacionais e tal, e Ah. dava medicina, Que né? legal. Eu fiz teste vocacional para me testar e Aham. mesmo assim, né, reforçou que a área, né, que eu deveria seguir seria a área biológica, então a medicina. Bom, então terminando a residência, então a gente vem para o Paraná, né? A gente vem para o Paraná. Isso quando, doutor Carlos? Isso, eu chego do Paraná, Você se formou que ano? eu me formei em 94, final de Em medicina. 94. Isso. E. Então eu já tenho 30 anos de formado, fiz 30 anos em dezembro do ano passado. Aham. E com isso, tem a residência médica. Então, em final de 96, eu termino a residência médica em ginecologia e obstetrícia. Sim. E daí, você vira um desempregado, Uhum. né? Apesar de que, no meu caso, eu antes de terminar a residência, eu já era chefe de plantão da Santa Casa de Itajubá. Então eu Uhum. já era plantonista como médico, né, especialista da Santa Casa de Itajubá. Só que, na hora que eu terminei a residência, você recebia a bolsa do MEC na residência e eu só fiquei com o plantão da Santa Casa. Daí eu vi financeiramente, né, a grana diminuir. Sim. Até você se encaixar e começar, né, a sua carreira profissional. E, de repente, eu recebo uma proposta
de emprego aqui no Paraná. Naquela época, Letícia, eu era noivo de uma mineirinha e quem quer casar, quer casa, né? Então, é aquele ditado. Então, eu peguei e queria ganhar um pouco mais de dinheiro para poder, de repente, né, casar. Doutor noivou durante a faculdade. Noivei durante a faculdade, no último ano de faculdade. E ela era lá E ela era lá de Minas. de Minas. De Itajubá. Exatamente. O que aconteceu, né? Daí, sem problema nenhum, ela trilhou o caminho dela e eu vim para o Paraná. Então, a gente desfez o relacionamento. E eu já estando aqui, a proposta que eu tinha recebido foi em Juranda, para ajudar a inaugurar o Hospitalzinho de Juranda, né? Uma cidade aqui perto de Campo Mourão. E lá eu fiquei 3 meses. Né? Quem te convidou para vir? Eu tinha um professor lá em Itajubá que era parente do prefeito de Juranda. Então, tinha uma proposta para ajudar, então, esse prefeito a inaugurar o hospital, né, de Juranda. E deixa eu abrir um parênteses aqui. O doutor acredita que recebeu esse convite para vir aqui para o Paraná por conta já da excelência do trabalho que o doutor fazia lá, com relação ao plantão, já ali com a responsabilidade que o doutor tinha? Isso. Como eu sempre procurei, né, desde a época da minha formação de estudante, sempre estar dando plantões, acompanhando plantões, tudo, esse professor me achava habilitado, né? Legal. Para poder assumir um hospital de uma cidade pequena. Já tinha mão, né? Já tinha experiência. Isso. Naquela época, era permitido, Letícia, a gente, inclusive, dar plantão remunerado, né? Pra você ter noção, existia um concurso público em São José dos Campos, né, no Hospital Municipal de São José dos Campos, para estudantes com carteira assinada e fazia um plantão semanal de 24 horas e recebia um salário mínimo. Que legal. Né? Isso como estagiário estudantil, né? Quer dizer, universitário. Então, naquela época podia, hoje não pode mais. Né? Interessante que mudou um pouco isso. Então, a gente tinha mais mão, a gente tinha oportunidade, né, de aprender realmente com o paciente. Sim. E isso me preparou para a vida, né, profissional. Com isso, eu acho que daí houve a indicação do meu professor, porque ele me achou preparado para isso. Legal. Eu estando daí em Juranda, olha para você ver que interessante, o prefeito que tinha assumido Juranda era médico. E era o médico da cidade, como ele assumiu como prefeito, ele precisava de um outro médico, então, para assumir a parte hospitalar. E ele mesmo, vendo o meu trabalho, ele falou, doutor Carlos, você não é médico para cidade pequena. Você tem uma capacidade, eu estou vendo você trabalhar, você é médico para cidade grande, você é médico para cidade maior. Isso o doutor tinha quantos anos? Eu estava com 27 anos. E que ano que foi esse convite? Isso 97. 97. 97. No ano seguinte que é o ano que eu chego em Moarama, inclusive. Ah, legal. Por isso que eu fiquei só 3 meses lá. Entendi. Né? Daí eu vim para o Moarama, já sabia, né, dos profissionais daqui de Moarama que eram formados em Itajubá, e cheguei aqui em Moarama e entrei em contato com eles, e dessa forma abriu-se as portas aí para eu começar a dar plantão na época no Hospital Moarama, que hoje não existe mais, e no Hospital Semil. E assim, então, a gente veio para o Moarama e começamos a trabalhar em Moarama. Né? 97 pisou aqui na terrinha Exatamente. Da capital da amizade. E foi no mês de junho que eu chego para trabalhar em Moarama. Legal. Né? Então, é um mês de aniversário aí que nós estamos fazendo aí o podcast. Que legal. E, então, se eu cheguei, né, em 97 em Moarama, nós estamos fazendo 28 anos, né, de residente, né, e exercício profissional na cidade de Moarama. Né? Então, o que acontece? Com isso, a gente começou, né, atendendo, né, pelo SUS, né, como todo médico começa, né, pelo menos deveria começar, e porque realmente vale a pena esse contato com a população, né, e foi muito satisfatório. Até hoje eu tenho grandes amigos, pacientes dessa época que frequentam meu consultório até hoje, porque naquela época, Letícia, eu ajudei a inaugurar, né, que foi quando começou a surgir o Saúde da Família. Então, eu ajudei a inaugurar o postinho do Guarani, aqui em Moarama, onde eu fiquei mais tempo, e o Dom Pedro I, né, que também a gente ajudou.
tive passagens pelo Alto São Francisco, Que legal. né? Tive passagem pelo Panorama, né? E a gente foi, então, ajudando, né, a essa rede, né, de pós-saúde a ser formada aqui em Umuarama. Fui para Curitiba naquela época, né? O secretário de saúde era o Dr. Luiz Renato, Uhum. e fui para Curitiba fazer, então, o curso, né, de médico de saúde da família. E vamos dizer assim, foi a primeira formação de médico de saúde da família naquele ano do estado do Paraná. E o Né? doutor atendia os postos aqui como ginecologista? Como ginecologista obstetra e como médico da saúde da família também. Que legal, né? que legal. E, E então, o doutor Carlos era muito carente essa parte da saúde aqui na cidade, naquela época? não posso dizer que era carente, né? Mas existia uma população bem humilde, bem simples, que o Saúde da Família foi uma oportunidade de levar o médico mais próximo da população. Então, assim, naquele momento, naquela época, foi quando começou a ser implantado, né? Foi o programa, né, do governo federal, no Saúde da Família. Uhum. E com essa implantação, eu acho que na cidade de Umuarama beneficiou muita gente carente que precisava dessa assistência. Que bom, que legal. E deixa eu te fazer outra pergunta. Como é que ficou o coração da família lá em Minas Gerais e você despencando aqui para o Paraná? O coração deles eu não sei. Eu acho que o coração da mãe, né, ficou apertadinho de estar longe do filho, né? Eu acho que como toda mãe. Você não é filho único, né, doutor Carlos? Não, tenho uma irmã, né? Ela ficou lá? Ela ficou lá, né? Tá lá com os meus pais, lá em Belo Horizonte. E Vocês se falavam sempre? sim, agora é mais fácil, né, Letícia? Com a tecnologia toda é bem mais sim. fácil. Quando eu cheguei aqui ao Umuarama, Não, mas porque eu imagino, você veio de lá sozinho, né? Desbravar aqui, né? Uma oportunidade, né? Igual você estava em busca de oportunidade. Então você veio com a coragem mesmo de vir aqui, de encarar novos desafios, num lugar que você nunca tinha vindo, né? Que você até comentou que você nunca tinha visitado, Paraná, e pingou aqui em Umuarama. né, dentro dessa história, até, né, eu estava te contando, um fato interessante foi quando eu peguei o avião em São Paulo, né, para conhecer o Paraná, Uhum. né, que quem estava no avião era, né, as pessoas aqui da região vão lembrar, era aquele Fokker 100, né, de turbo-hélice, né, de 3 lugares, e eu vim sozinho no lugar, daí tinha um corredor, do outro lado estava o Dom Evaristo Arnes com seu acompanhante lá. E ele vendo, eu olhando na janelinha, né, do avião, né, e nisso ele pegou e ficou curioso, né, perguntou, você conhece o Paraná e tal? Eu falei, não conheço, né, eu tô vendo você olhar pela janelinha e tal, não conheço. Então, o que você vai fazer lá? Aí eu vou ver um emprego para mim e tal. Daí ele veio assim, que é realmente a gente percebe isso e é verdadeiro, né, vai dar tudo certo, né, a resposta dele, vai dar tudo certo porque o Paraná gosta de gente que trabalha. Olha só, E que realmente isso é verdadeiro, né? Que legal. Paraná tem oportunidade para realmente quem quer trabalhar, né? Então, voltando agora, então, com relação à vinda para Umuarama, a gente ajudando nesse sistema, eu dando plantão de ginecologia e obstetrícia nos 2 hospitais que eu comentei. Sim. Daí, eu como estava ligado, né, à rede municipal de saúde, eu tinha muito contato com o secretário de saúde, que era o Luiz Renato. E eu criticava o sistema daquela época, porque era aquele sistema de rodízio de hospitais, né? Cada 24 horas o plantão era no hospital. Quem é mais antigo vai lembrar. Uhum. E daí eu falei, gente, mas como é que uma gestante, né? Hoje ela vai ganhar neném no Hospital Umuarama, amanhã vai ganhar no CEMIL, depois de amanhã no Nossa Senhora e assim por diante. E como que acompanha a agenda, né? Não, ela, né, como gestante, né, vamos assim, é um estresse a mais que ela vai passar, desnecessário. Exato. Né? E então eu fazia essa crítica. E daí um belo dia ele virou para mim, já que você critica tanto, você faria o projeto da maternidade, né, nos ajudaria a fazer o projeto da maternidade. E foi assim então que surge, né, então o projeto no qual a gente participou e ajudou a fundar então a maternidade municipal de Umuarama, que hoje é a maternidade regional,
né, que está lá no Norospar, Sim. né? Então, a maternidade daí nasce em 2000. Eu fico diretor clínico da maternidade durante 3 anos. E em 4 anos, né, eu fiquei 3 anos, depois foi um outro colega que ficou no 4º ano, depois eu volto a ser de novo. E no 3º ano, que foi em 2003, com a equipe montada, tudo direitinho, Uhum. que é uma coisa que foi bem legal naquela época, foi pouco divulgada, mas foi bem legal. A maternidade de Umuarama foi a 4ª melhor maternidade do SUS, do sul do Brasil. Então, quer dizer, Que legal. dos 3 estados, né, do sul do Brasil. Então, foi bem gratificante, né? E dessa forma, Letícia, como você estava falando, né, foi um grande desafio. Por quê? Você imagina, né, um médico recém saído da residência, recém-formado, se colocando à disposição da sociedade, com vontade de trabalhar, Sim. né? Chega numa cidade que ele não tem família, que ele não conhece ninguém, né? Não tinha uma referência, né? E foi conquistando seu espaço aos pouquinhos, com trabalho, né? De excelência, né? Tratando bem, né? O mais humilde, procurando mostrar um bom trabalho, e aquela história, né? De grão em grão as coisas vão acontecendo. Uhum. E daí surgiu a oportunidade da maternidade. E como eu não tinha parente aqui, não tinha ninguém aqui, eu acho que a maternidade, para mim, foi assim, uma oportunidade daí realmente de eu mostrar quem era o Dr. Carlos. A maternidade era voltado para o atendimento do SUS. Do SUS, né? Tem ideia de quantas gestantes passavam por lá por dia? Olha, na época, né, a cidade tinha uma população menor, Sim. né, na faixa aí de 60 mil habitantes na época, mas a gente fazia aí numa média entre 50, né, 60, 70 partos mês, né? E então era bastante para a época. Sim. Né? Mas voltando aí até para hoje, daí a maternidade, pra você ver que a maternidade continua, né? Sim. A serviço da população. A gente tem bastante orgulho de ter começado lá atrás, né? Com certeza, certeza, tudo nossa. isso, né? E Mais assim, uma contribuição para a cidade, né? exatamente. Eu me coloco já como, vamos dizer assim, se a gente como cidadão, né, tem que fazer alguma coisa pela sociedade, pelo menos eu participo ainda hoje, né? Sim. Mas assim, já tem algum projeto concreto, né, que a gente já deixou É aí. um legado, né? Querendo ou não, não deixa de ser. É um legado. Eu tenho muito carinho pela maternidade, apesar de não estar lá hoje, né? A gente procura ainda respeitar e apoiar aí, né, todos os profissionais, né, e o hospital, onde está todo mundo envolvido nesse trabalho até hoje. Então, o doutor ficou envolvido ali na maternidade, basicamente ali durante 4 anos. Como E nesse período cabeça, também, né? isso, Uhum. como diretor. E Como nesse período eu diretor. já abri meu consultório também. Ah, legal. Né? Nesse período eu já comecei a abrir meu consultório. Foi e daí a coisa foi crescendo. no mesmo Na mesma período, época, na mesma época. mesma É no época. mesmo lugar que até hoje ou não? Não. Eu comecei na clínica chamada Bem Viver. Depois de lá eu me mudei. Fui atender na clínica lá do Dr. Morel, né, urologista, Dr. Edson Morel. Fiquei alguns anos lá com o Dr. Edson Morel, para depois mudar lá para a Mater Clean, que é a clínica que a gente já tá com ela lá, já tem mais de 10 anos. Né? Mais de 10 se anos. estabeleceu ali perto do CEMIL. Sim. Né? Uhum. E já tem mais de 10 anos que a gente está ali. E o interessante disso tudo, para a gente resumir um pouquinho, Letícia, assim, uma das maiores gratificações que a gente tem, né, que a gente na região aqui, tá, a gente tem mais de 5 mil partos. Então, assim, o que é gratificante nisso? Né? Partos de Umuarama e região. Que aonde a gente vai, né, a gente sai na rua hoje com um shopping, que daí aglomera um monte de gente, né, e gente das cidades vizinhas, inclusive, sim, né, a gente acaba sempre encontrando alguém. É isso que eu ia até fazer um gancho aqui. O doutor já está na 2ª geração já de partos, né? Já tem algumas meninas que nasceram comigo que já estão
tendo seus partos comigo. Olha só. Chegou a pegar já algum da terceira geração ou ainda não? Não. Ainda não, né? Não, daí é muito. Ué, mas quem sabe? Uma hora pode acontecer. Uma hora pode acontecer. Exatamente. Mas conta aí pra nós, doutor, lembra qual foi, assim, o primeiro parto que o doutor fez que foi marcante, assim? Tanto o primeiro parto da carreira, quanto o primeiro parto, assim, que o doutor falou, nossa, que emocionante que foi esse parto pra mim, foi algo, assim, diferente. Porque, penso eu, né, quem dá muito plantão, que nem o doutor tá à frente ali da maternidade, quando iniciou, você viu muitos partos, né, acontecia, isso era corriqueiro, diariamente ali, tá dentro ali da tua função, mas teve algo que te marcou, assim, que foi diferente nesse período ali do começo? Assim, foi boa pergunta, tá, Letícia? Porque assim, você me fez trazer na memória aqui algumas coisas muito interessantes. Mas assim, o primeiro parto que me chamou a atenção lá atrás, na época, então, que eu comentei que, né, que a gente podia dar plantão, né, ainda como estudante e tal, foi o seguinte. Tinha uma menina... Isso na residência? Não, isso antes da residência. Antes da residência. Eu era aluno de medicina, né, fazendo estágio na maternidade. E junto com o médico, preceptor e tal. E daí o que aconteceu? O médico precisou fazer uma cesárea de urgência e eu fiquei, então, assistindo as pacientes que estavam evoluindo para parto normal. De repente, chega uma menina, né, em trabalho de parto, e essa menina era amiga minha, né? Era amiga minha de estudante, né, das festas e tal, tudo. E até filha de amigos dos meus pais e tal. Então, uma menina que eu jamais imaginava que ela iria, né, ganhar o parto ali no plantão do SUS, né? Ela devia provavelmente estar fazendo até o pré-natal com algum médico em particular. E, de repente, talvez por uma emergência, ela chega e o médico tá no centro cirúrgico fazendo a cesárea e eu acabei fazendo o parto dela. Então, tipo assim, foi o parto da primeira paciente que era uma conhecida minha. Então, é uma situação que eu nunca esqueço. E ela mesma, até hoje, quando eu vou para Minas, né, por exemplo, se eu vou na época de Natal, Réveillon, e encontro com ela, porque ela tem família lá em Itajubá também, ela nunca esquece e ela vem, né? Que legal. Vem com o filho, que hoje já tem aí 30 anos, né, e tal, e brinca, né? E fala, né? Olha quem você fez o parto. O parto. Né? O dela foi normal? O dela foi normal. Olha só, né? Que legal. Então, assim, muito gratificante. E tem um outro parto, que já é um parto que foi feito aqui em Umuarama, né? Que foi trágico, mas inesquecível. É um parto que é emocionante, eu falaria assim para você. Tá? O que aconteceu? A paciente, ela engravidou e, infelizmente, essa criança tinha malformações, certo? E, com o tempo, com a evolução da gravidez, né? Eu acho que ela estava com 7 ali para 8 meses. Devido às malformações, o neném entrou em óbito intraútero. Nossa. Né? Então, o neném morreu dentro da barriga da mãe. E daí, devido à posição do neném, que normalmente o óbito fetal, né, você induz o parto normal. Isso é o correto. Mas, em algumas situações, devido à posição fetal ou alguma outra situação, ou até mesmo a má formação, às vezes é necessário que você faça uma cesariana. Então, a gente indicou a cesariana e fomos para o centro cirúrgico, né? Os pais estavam conscientes de toda a situação e tudo bem. O que acontece? A criança, então, é retirada do útero materno, o pediatra avalia a situação, vê que realmente o neném não tem condições de vida, né, e tal, já estava em óbito realmente, e daí a mãe pede para ver o neném. E aí que vem o emocionante da história, né, que é um parto que realmente não é para a gente esquecer. Na hora que a mãe pede para ver o neném, ela começa a cantar para o filho dela, né, uma canção de ninar. Então, assim, para você ter noção, o centro cirúrgico parou. Nossa. Todo mundo se emocionou. Nossa. Eu fiz a cesárea
terminei a cesárea em lágrimas, me contendo, me segurando, Sim. né? Pela beleza do momento, né? Pelo carinho, pelo amor de mãe, né? Que aquela paciente tinha pelo filho, independente de saber toda a situação. Toda a condição, né? Exatamente. Então, uma Nossa. situação ímpar, né? Muito bonita, tá? Não tem palavras para dizer assim para você. Foi sobrenatural, vou falar assim para você. Sim. Né? Uma situação que, assim, a gente já, por ter 30 anos de formado, já viu reações, né, de todas as formas, né? Porque cada um reage de um jeito frente a situações que confrontam, né, a gente na vida, né? E assim, a maneira como... Então, isso foi marcante para mim, a maneira como essa mãe lidou com a situação, né? Ela transformou a tristeza, vamos dizer assim, no momento sublime, né? No momento sublime. Então, realmente, não tem como falar para você que um parto desse, né, uma Não é situação marcante, dessa né? não é marcante. Nossa, Né? imagino. Pela beleza do momento, né? De sentimento dessa mãe, né? Ela fez algo totalmente diferente, né? Porque eu imagino que a dor era inevitável, né? Ela perdeu um filho, mas ela conseguiu mesmo assim entregá-lo e ainda fazer um momento ali especial. Nossa, deve ter Exatamente. sido maravilhoso. Com certeza. Não tem Maravilhoso. como a gente, né, na hora que você fez a pergunta, né? Você vê, foi tão marcante que não teria como, Sim. né, não citar esse parto, né? Que normalmente todo mundo, né, que ouviu uma história feliz, uma história bonita, né, e tal, mas essa história tão bonita pela maneira como aconteceu, né, apesar de toda a situação, que não tem como esquecê-la. E tem um outro fato também que, né, eu falando aqui com você, eu lembrei, que é muito interessante, o único parto de quadrigêmeos da região, né, o acompanhamento todinho foi comigo, Eu lembro dessa né? história. Então também é um casal de Douradina, os 4 estão vivos, estão bem, graças a Deus. Que ano que foi esse parto aí, Dr. Carlos? Eu não lembro o ano agora exato, tá, Letícia? Mas esses meninos já devem estar aí com 14, 15 anos, ou talvez até mais. São 4 meninos. Não, são 3 meninas e um menino. 3 meninas e um menino. 3 meninas e um menino. E eles nasceram de quantos meses? Eles nasceram de 7 meses. Olha né? só. Acabou indo para Curitiba, né? Tudo. Infelizmente, eu não fiz o parto, tá? Porque como era quadrigêmeos, na época não tinha 4 leitos de UTI aqui disponíveis e tudo. E é um pessoal, né, que trabalha na Gazin, inclusive, né? Falando de Douradina, né? Quem não trabalha na Gazin, trabalha na né? Gazin. Fazendo propaganda para a Gazin aqui. E daí o parto em si foi em Curitiba, né? Mas assim, o feedback que a gente teve na época, né, do próprio pai das crianças, assim, que ele agradeceu muito, e eu tenho amizade com eles até hoje, devido assim que chegou lá, o médico ficou admirado, né, de como é que a gente tinha dado a assistência da forma que a gente deu numa cidade do interior do Paraná. Que legal. Né? E com que recurso que a gente tinha, né, que a gente conseguiu levar até aquele ponto a gravidez. Sim. Um ponto que daí esses nenéns nasceram e estão vivos, né? Porque quadrigêmeos, né, normalmente nascem bem prematuros, sim. Risco de vida e tal. Normalmente um desenvolve mais, o outro fica mais debilitado, né? Isso, e graças a Deus deu tudo certo. Que legal. Os 4 vivos. E deixa eu te fazer uma pergunta difícil agora. Doutor, tem em mente mais ou menos quantos partos você já fez na carreira? Daí entra isso que eu te falei. Quando eu fiz 5.000 partos, eu parei de contar. E isso foi quando? Isso já tem uns 3, 4 anos já. 5.000 partos. Parou de contar. Daí parei de contar. Eu tinha um caderninho, anotava tudo, sabe? Que legal. Era bem gostoso. Anotava o nome da mãe e o nome da criança, sabe? Que legal. E tal. E daí eu acabei abandonando. Será que a Larissa entrou nessa contagem aí? Opa, tava lá. Tava lá? Aí, ó. Então a Larissa fez parte dos 5.000 partos. Bacana. Né? Deixa eu aproveitar aqui e fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Cláudia Salgados, Bolos e Doces. Gente, nossos cofres aqui do podcast tem que ter os quitutes do Cláudia, né? Fala sério. Docinho, salgadinho, lanchinho natural.
batata. Dr. Carlos, Ó, inclusive, vou até experimentar aqui, tá, Letícia? fica à vontade, por favor. Maravilhoso. Sem contar os doces, os bolos, tudo, gente. Tudo que vocês precisarem para coffee, para festas, pode contar com a Cláudia, tá? Sensacional. Entra em contato lá com eles que vocês não vão se arrepender. Nós aqui, ó. Muito gostoso. Olha lá, o Dr. Carlos já aprovou. E nosso outro patrocinador é a Filato Bene, que veste o meu digníssimo esposo Rick Gazi, né, gente? Dr. Carlos também já conhece a Filato, cliente lá deles. Podem ir, roupas de excelente qualidade, sempre ali atenciosíssimos. Rose, Léo, sempre atende pessoal assim de uma forma muito magnífica. E lá, gente, as roupas são maravilhosas, tá? Você precisar de um estilo, você precisar ali estar bem vestido, teu posicionamento, pode ir na Filato Bene que vocês não vão se arrepender. Com certeza, viu, Letícia? Se você não sabe o que vestir, vai lá, Vai lá, né, você doutor? sai bem vestido. Aí, ó, doutor, tô falando, doutor é cliente lá da Filato e ele pode assinar embaixo aqui no que eu tô falando. Gostou do salgadinho? Muito bom. Muito Conhecia já a Cláudia? bom. Não conhecia, tá aprovado, viu, Cláudia? Aí, ó. Vamos dar continuidade aqui, então. Falamos do profissional, né, Letícia? Eu quero saber... Eu queria falar um pouquinho Fala, da vai. trajetória pessoal, né? Que eu acho bem legal também. Vamos lá, vamos entrar na Né? trajetória. E Eu queria perguntar da Melissa ali, mas vamos Isso. guardar a Melissa para daqui a pouquinho. eu acho que aí entra, então, ela entra na minha vida, né? Aham. Em todos os sentidos. Então, no paralelo, né? Essa chegada minha em Umuarama, como eu comentei, né? Que eu terminei com a noiva lá de Minas e tal, aquela coisa Sim. toda. Daí, então, surge a dona Melissa. É, porque eu imagino que quando você chegou aqui no Paraná, a cabeça estava voltada Não, 100% para o trabalho, né? Mas eu chego no Paraná, tinha o boliche, né? Ah. Para quem lembra do boliche, na época era do Marcelo Pestana, né? Que hoje tem o Carnes Pestana. Marcelo, amigo da gente, fiz os partos também, né? Da esposa dele na época, né? Os 2 filhos. E daí eu entro no boliche. Era inverno também, naquela época. Era, acho, mês de agosto, setembro, finalzinho do inverno. E a gente no boliche, de repente, eu vejo uma loira. Eu viro para um amigo meu e falo assim, ó, gostei daquela loira. O meu amigo, pelo amor de Deus, Carlos, não vai mexer com ela, que ela namora sério, não é menina de brincadeira e não sei o que tal. Letícia, eu tinha acabado de sair de um ex-relacionamento, do noivado. Eu não estava afim de brincadeira, eu estava afim de escolher uma mulher para ser minha companheira, né? Sim. Para a vida toda. E daí você vem um amigo seu e fala um negócio desse, ele achou que eu ia, né, desistir. Desanimar. Eu virei para ele e falei assim, cara, você falou tudo que eu queria ouvir de uma menina. E nisso daí passa-se o tempo, né? Ela tinha um namorado, então a gente respeitava tudo. Isso foi que ano? Isso foi Esse amor à primeira vista aí. Acho que foi logo 6 meses a 1 ano depois que eu tinha chegado em Umuarama. Ah, tá. E nisso, então, a vida foi trazendo ela para perto de mim, né? Ou eu para perto dela, né? Porque, assim, eu tinha muita amizade. Como eu estava sozinho aqui, aonde eu morava, tinha uma pensão de meninas que estudavam na Unipar. E chegava final da tarde, as meninas ficavam na frente da casa. Então eu ia lá conversar com elas. Porque tinha meninas que moravam no meu prédio e que eram amigas delas, então me apresentaram. E por incrível que pareça, a Melissa era amiga das meninas. Olha só. E nisso, às vezes, eu conversando na rua ali, na calçada com as meninas, a Melissa chegava, né? E a gente ficava conversando ali e tal. E eu chegava para as meninas e falava, opa, chegou o loirão aí, né? E tal. Porque as meninas já sabiam que o meu interesse, né? Se existia algum interesse em alguém, era na Melissa. Na Melissa. Né? E daí as coisas foram acontecendo. Ela terminou o namoro dela. E daí, eu sempre insistente, né? Em querer conhecê-la e tal. E daí isso chamou a atenção dela. Ela fala, né? Poxa, já dei fora nesse cara, já falei que não quero nada com ele continua insistindo, né? Quer dizer, tem tem alguma coisa, né? E nisso também da minha insistência, que foi o que chamou a atenção dela. Que legal. Né?
E daí ela começou a me olhar diferente, falei, opa, né? E tal. E daí as coisas foram acontecendo, né? E esse final de semana, né? Na verdade, ontem, né? Então a gente fez bodas de prata, são 25 anos de casado. Mas de relacionamento são 27, né? A gente ficou junto 2 anos, e daí a gente casou, né? Em 2000, 2000. no ano de 2000. Bem quando inaugurou a Isso, maternidade. exatamente. Que legal. E o meu filho, o Guilherme, né? Ele nasceu na maternidade, Olha só. né? Ele nasceu na maternidade. Inclusive, do teu filho Guilherme, você que fez o parto, né, doutor Sim, Carlos? fiz o parto dos meus 2 filhos, né? O primeiro parto, né? Eu entrei, como era primeiro filho e tal, você se emociona um pouco mais. Sim. Daí na hora que cortou o cordão, né? O meninão lá, o seu Guilherme, chorou. Daí eu já me abalei um pouquinho ali e tal. Daí os colegas que estavam ali já de prontidão também para ajudar, daí viram que eu me emocionei e falaram, agora então sai, porque daí agora a gente cuida. Aham. Daí eles terminaram a cesárea. Agora, da Isabela, né? Como eu daí já sabia como é que era a minha reação emocional, né? Pra gente ter o controle. Daí eu já fiz a cesárea toda, né? O Gui nasceu em que ano? O Gui nasceu em 2000, final de 2000, né? E a Isabela nasceu em 2003. 2003. 2003. Lá na maternidade também? Não, a Isabela já nasceu, não lembro por quê, mas já nasceu no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Ah, no Nossa Senhora. Já Entendi. nasceu no Nossa Senhora. Ah, lembrei. Ah. É porque daí o Dr. Marcelo Nogueira, que inclusive é padrinho de batismo da Isabela, era anestesista lá no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Uhum. E como ele é muito amigo meu, né? E daí a gente foi para Nossa Senhora para ele poder anestesiar a Melissa, Tá certo. Tá né? certo. Fazer a anestesia do Então, nascimento da conheceu Isabela. a Melissa ali mais ou menos 6 meses depois que chegou. Eu conheci ela em 98, vamos colocar assim. Nisso ela fazia farmácia na Unipar, né? Aham. Daí a gente se conheceu. Daí inclusive, conheci ela no último ano de faculdade, ela formou. Naquela época a gente acabou morando junto ali 1 ano, tal, 2, e daí aquela coisa, né, aquela coisa de mulher, né? Nós não vamos casar? Como é que vai ser isso, tal, achando que eu tava enrolando ela. E daí a gente Vocês casaram aqui em Morama mesmo. aqui em Morama. Lembra o padre que foi? Fez Foi o padre Justino. Foi o padre Justino O lá no Justino? São Francisco. Que legal! O Justin. Isso, exatamente. E daí o que aconteceu? Nessa história, vamos casar, não vamos casar, olha que interessante, né? Normalmente a maioria dos homens foge, né? Aham. E tal, né? Ou não estão preparados, vamos dizer assim. E eu virei para ela e falei assim, então, no dia que você me der um filho, eu caso com você. E foi interessante que, assim, ela brinca comigo hoje, né? Olhando para trás, É. que foi tudo do jeito que você queria, né? Porque daí ela acabou engravidando, né? Por isso que, assim, a gente casa em 2000 e o Guilherme nasce em 2000, né? A gente casou em junho, né? E o Guilherme nasce em novembro, né? Ah, ela casou grávida. Ela casou grávida, né? Porque eu brincava com ela, falava, não, eu caso com você no dia que você me der um filho. Daí ela engravidou e daí a gente preparou o casamento, tudo certinho. Que legal, que né? bacana. Então é uma história interessante aí, de um pouquinho diferente, Que né? bacana. E estamos juntos até hoje, né? Muitos aí dos telespectadores aí, né, do Pod, de repente sabem, conhecem a nossa história, né? E na verdade, Letícia, é muito interessante, porque assim, quando a gente está casando lá, já que a gente está falando de casamento, né? 2 pombinhos novinho, apaixonado, né? E tal, querendo vencer na vida, né? Isso aí serve de experiência para todos vocês, hein? E daí vem as situações, no caso, né, nossa aí, a Melissa então teve inicialmente, olha que interessante, na gravidez do Guilherme, ela teve um descolamento de placenta, né, de encher uma comadre, para quem sabe o que é a comadre, é aquele pinico, vamos dizer assim, né, que coloca para fazer xixi e tal, quando a pessoa está acamada, encheu de sangue. Nossa, eu não sabia disso. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, perdeu, né? E pra você ter noção, mesmo com aquela quantidade de sangue que perdeu, o Guilherme tá aí, né? Sim. Então deu tudo certo. Daí depois veio a Isabela,
15 dias depois do parto da Isabela, ela tem uma trombose, né? Você imagina eu com 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, com o Guilherme com 2 anos e 10 meses, mais ou menos 3 anos, Aham. e a Isabela nascendo, já pensou? Eu falei, fica quietinha aí e tal, não sei o quê, eu não posso ficar viúva agora, não. Para criar 2 filhos aí sozinho, A Melissa tem uma né? baita história. A gente E quer daí, muito. Mel, estou te convocando para você vir aqui contar a sua história também, viu? então, daí teve então essa trombose. Um tempo depois, né, dos meninos já maiores, né, ela teve o câncer de tireoide, né? Daí eu acho que daí você já vai lembrar. Sim. E depois o acidente, né, que foi realmente um momento bem difícil para gente. Inclusive, comoveu toda a sociedade moraменse. Isso, né? Muita gente conhece a história. Sim. E mais recente, então, né, que foi o câncer de mama, né? Então, assim, só estou citando esses fatos, né? Para vocês que são jovens aí, apaixonados, igual eu estou brincando, né? E tal, entenderem que na hora que você faz aquele juramento, né? Que é na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, né? E por todos os dias da sua vida, para que vocês se lembrem, né? Como é importante esse juramento. Porque realmente não é fácil. E às vezes, quando é jovem, você não pensa nisso. Porque, assim, se você for imaginar, né, que você está se propondo em viver com uma pessoa o resto da sua vida, que pelo menos é o que você está declarando lá no seu juramento, né? A gente tem que ser muito besta, e normalmente a gente quando é jovem, maturo e tal, de achar que nada vai acontecer na vida, né? Então, por exemplo, fiz 25 anos de casado, né? A vida é de altos e baixos, né, Letícia? Tem algum segredo, doutor Carlos? Segredo, resumindo para você, é o seguinte: esses momentos, né, vamos dizer assim, de desafios, tá? Eles são extremamente importantes na vida de todo mundo, tá? Guardem bem isso, tá? Porque as palavras, né, têm que ser ditas da maneira correta. Eu poderia falar momentos difíceis, poderia chamar de obstáculos, e não chamei. Chamei de desafios. Por quê? Porque o obstáculo, para alguns, pode ser transponível e para outros não. Dificuldade, tem gente que enfrenta, tem gente que não. Mas desafio todo mundo quer ter na vida e quer vencer. Sim. Então eu sou um cara que gosta de desafios e quero sempre vencer os meus desafios. Tá? Então o que eu vivenciei com a minha esposa foram desafios. E esses desafios me trouxeram amadurecimento, né? Autoconhecimento, né? E nisso, o que é revelado para você, né? Que para te responder a sua pergunta. Tem 2 coisas muito importantes que nesses momentos você acaba conhecendo, que é o amor incondicional e a fé incondicional. É muito interessante isso, Letícia, pelo seguinte: fé incondicional é igual Jesus Cristo estava lá na cruz e falou assim, ó, que seja feito a sua vontade, Pai, não a minha. Porque tem muita gente que negocia fé. Negocia, né? Faz promessa. Ah, se você me fizer isso, né? Se você me fizer isso, eu faço isso. Não é fé, né? É promessa, né? Igual. É uma troca. Uma troca. Então não é incondicional. Exato. Né? Você está condicionando daí em troca de alguma coisa. Sim. Né? E a fé incondicional é essa fé. E o amor incondicional, né? Que o amor incondicional é aquele que não importa o que aconteça, não importa o que nós vamos enfrentar pela frente, eu vou estar do seu lado. Que legal. Né? Então, você está preparado para estar do lado de uma pessoa, não importa o que aconteça com ela? Né? Fica a pergunta aqui para todos vocês. Né? Porque tem muita gente que é covarde. Tá? Desculpa a palavra, uma palavra forte, mas é verdade.
você não tem capacidade de enfrentar ao lado da sua companheira, ou ao lado do seu irmão, ou ao lado do seu pai, aquilo que você propôs em vida? Né? Então, o amor incondicional não é só pela esposa. Você pode conhecer um amor incondicional de mãe, você é mãe. Sim, Você faz qualquer coisa pelos seus filhos. com certeza. Você entendeu? Né? Eu acho que não tem exemplo maior do que o amor de uma mãe por um filho para a gente chamar de amor incondicional. Sim. Né? Então, assim, é maravilhoso, né, a gente conhecer essas coisas, porque são revelações maravilhosas. Essa questão do amor incondicional também é uma escolha, né? Sim, esses dias até escutei uma coisa bem interessante e eu achei bem verdadeira, que a gente tem que inverter a maneira de enxergar as coisas, né? Por exemplo, você tem que se propor, né, a estar do lado da pessoa, né? Você tem que lutar para estar do lado da pessoa. Porque, gente, vamos ser sinceros, né? Relacionamento não é fácil. Não é Né? Não é fácil. São duas pessoas que pensam diferentes, cabeça diferentes, educação de pai e de mãe que recebeu diferentes. Então, ou você se propõe, independente das brigas, independente das dificuldades, da saúde, de o que aconteça, eu quero estar do lado daquela pessoa. Senão, na primeira, você larga a mão mesmo. Não, vou arrumar outro que de repente seja mais do jeito que eu quero, e você nunca vai achar alguém. Né? Então, você tem que se propor, né, Não existe relacionamento perfeito. Você tem que se propor a aceitar, né, os defeitos da outra pessoa. Exato. Né? Contanto que eles, para você, sejam fáceis, né, de suportar. Aquilo que não é fácil, então nem começa o relacionamento, não casa e tal, né? Já vê que não dá, já termina antes de começar. Tem que ter uma conexão, né? Exato. Os ideais têm que estar alinhados, Exato. né? Não adianta a pessoa ter um ideal e outra não ter o mesmo ideal, que sim. realmente não vai funcionar. Sim. E assim, até falando sobre todas esses percalços que aconteceram com a Mel, é admirável a tua posição como esposo também do lado dela ali, passando junto, e dela também contigo, né? Porque na época da pandemia ela também teve uma situação também complicada, eu fui né? pra UTI do Hoje eu encaro assim, como eu fui pra UTI do Covid, né? Hoje eu olho assim, que aquele momento, Letícia, foi um momento de... Foi um momento de preparação, tá, para o que estava por vir. Verdade. Sabe? Eu acho que ali, hoje, olhando para trás, foi ali que eu me tornei forte emocionalmente, né? Sem saber que ali depois da minha internação na UTI do Covid, lá no Hospital Semil, aconteceria 4, 5 meses depois o acidente da Melissa. Realmente foi muito perto. Né? Então, assim, eu encaro como se Deus, né, escrevendo certo por linhas tortas, vamos dizer assim, né, tivesse ali me preparando para aquele momento que talvez tenha sido realmente o desafio mais difícil aí que eu já enfrentei na minha vida, provavelmente. Ô, Dr. Carlos, e olhando para trás, assim, tudo isso que vocês passaram, te fizeram mais fortes? No sentido de cumplicidade, né? Sim. Eu te falaria até assim, quando ela estava lá na UTI em coma, né? Por isso que eu falo da fé incondicional e eu vou te falar por que eu descobri que eu tinha uma fé incondicional. Porque olha como é que era a minha oração por ela. Eu chegava assim, quem conhece a Melissa, conhece a Melissa, né? A Melissa tem uma energia fantástica, elétrica, né? Não para quieta. Melissa é ímpar, né? É diferente. E daí, ela é 220, vamos dizer assim. Ela é. Né? E daí, o que acontece? Eu chegava assim, Deus, você conhece a sua filha, melhor do que eu, inclusive. Então, ela com a energia que ela tem, se for para ela ficar presa no corpo, com essa energia, leva ela embora que eu cuido das coisas aqui. Caramba. Né? Agora, se for para você deixar ela aqui, então me entrega o melhor que o senhor puder, que o resto eu cuido. Então, nisso aí, até é engraçado hoje, na hora que eu falo isso, por quê? Porque entregou até muito melhor do que a gente imaginava, né, Letícia? Né? Ela está 100% hoje, né? Graças a Deus, né? Assim, a gente considera um milagre aí tudo isso, né? E até a medicina
tem coisas que ela não consegue explicar com relação à Melissa, É fé. né? Então, assim, é muito interessante tudo isso. Eu falo pra Mel que ela tem um testemunho de vida. A última coisa interessante que aconteceu, que mostra, né, que na verdade a Melissa é cura espiritual, é que ela fez um eletro recentemente, um eletroencefalograma, né, da cabeça, e ela teve a lesão cerebral, né, do lado esquerdo. E como é que nas ondas cerebrais do eletro, dos dois lados está igual, né? Caramba! Não tem explicação. Quer dizer, o lado que está lesionado Sim, deveria ter uma alteração de onda sim, comparada ao outro lado, sim. né? E não. Dos dois lados é considerado normal. É como se o cérebro dela fosse normal. Então, quer dizer, é incompatível com a lesão cerebral que A ela tem. restauração foi perfeita. É, entendeu? Mas na hora que você faz uma ressonância, você vê que não está perfeito, né? Que tem a lesão lá. Então, existe uma lesão material, né? Por isso que eu falo assim, né? Existe uma lesão cerebral material. E, na verdade, uma cura daí espiritual. Doutor Carlos, voltando para a parte da ginecologia e obstetrícia, tem alguém que o doutor se inspira, que o doutor acompanha, que o doutor gosta? Eu vejo também que o doutor vai sempre para congresso, né, para se atualizar. Como Isso. que é essa questão da atualização hoje? As Isso. tendências, tecnologia, como que tá esse mundo aí da parte da ginecologia? Isso. A ginecologia obstetrícia, né? Ela tem avançado, né? Ela ficou muito tempo parada, sabe? Sendo bem honesto para você, em termos de evolução, nesse sentido de tecnologia, etc. E de uns tempos para cá, ela começou a evoluir de uma maneira, acompanhar até, inclusive, as outras especialidades de uma maneira melhor, né? Surgiram novos tratamentos, né? Com relação à endometriose, né? Hoje, então, tem as cirurgias, né? Por vídeo, né? Já tem algum tempo que tem, né? Existe um outro procedimento chamado estereoscopia, que é semelhante, né, à endoscopia, que todo mundo conhece, né, que é para ver o estômago. A estereoscopia, você entra com a câmera dentro do útero, né? Então, existe esse exame também. E então, assim, a medicina tem evoluído nesse sentido, né? Como também está surgindo agora a robótica, né? Então, a cirurgia por robô. E ela deve também, né, a ginecologia obstetrícia deve também entrar nessa área, né? Tem algumas cirurgias, inclusive, que já estão sendo propostas para ser feita por robô, né? Onde já tem, né? Uma cirurgia, por exemplo, de ovário, né? Alguma coisa nesse sentido já pode ser feita por robô, Legal. né? E a gente, sim, participa, Letícia, todos os anos. Eu tenho priorizado, é sempre no mês de agosto, inclusive a minha inscrição já está feita, inclusive, tá? Já tem aí, vou te falar que uns 10 anos que eu vou todos os anos no Congresso Paulista, né, de Ginecologia e Obstetrícia, que é sempre realizado no final de agosto. Por que a escolha do Congresso Paulista, né, de Ginecologia e Obstetrícia? Porque é o seguinte, os melhores, querendo ou não, estão em São Paulo, né? Os médicos, os professores e tal das universidades paulistas, né? E o Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia é um congresso, de certa forma, político, vamos dizer assim, né? Porque daí pega um médico da Universidade Federal do Pará, outro tudo para palestrar, né? Uhum. Então, de cada estado aí, de uma universidade federal, alguma coisa assim e tal. E nem sempre o médico da Universidade do Pará é melhor que o médico, por exemplo, né, que dá plantão ou que é professor universitário, por exemplo, de uma faculdade dentro da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo, né? Então, assim, eu priorizei os dois maiores congressos realmente de ginecologia, é o brasileiro e o paulista, mas na minha visão, eu acredito que o paulista tenha pessoas mais bem preparadas, né, para passar conhecimento para a gente. Legal. Então, eu procuro sempre ir no paulista, né, todos os anos, para poder me reciclar, estar atualizado, para poder atender as minhas pacientes, né? Legal, bacana. Aproveitando o gancho, Letícia, né, você até aproveitar um momento, né, aqui do Sim, podcast, por favor. devido a essa história que a gente comentou, da maternidade, etc., né, então a gente ficou muito forte, né, até a sociedade, né, sempre tem aquela visão da gente, sempre como obstetra, né, como médico obstetra e tal. E a gente faz tudo, né, faz a parte ginecológica também, né, e eu queria frisar uma coisa muito importante,
com relação à parte de ginecologia, né? Principalmente para as mulheres, né? Que já estão acima de 40 anos, né? 40 a mais, né? Vamos dizer assim, que estão perto da menopausa e tal. Eu vejo as mulheres hoje, Letícia, elas, né? Investindo na sua saúde, na parte estética, fazendo cirurgia plástica, e indo no dermatologista, clínicas de estética, né? Procurando estarem belas e etc. Só que é o seguinte, a beleza vem de dentro para fora, Com certeza. né? Então não adianta você estar indo no dermatologista, fazendo laser e etc., gastando um monte de dinheiro, porque são tratamentos, de certa forma, caros, e esquecendo de ir no ginecologista e cuidar da menopausa, né? Então, por quê? Porque o resultado estético, o resultado né, dessas situações que você está investindo, às vezes, né, uma quantidade financeira, né, considerável, o resultado vai ser menor, vai ser menos eficaz se você não estiver fazendo o tratamento da menopausa. E Então, quando que deve começar, assim, esse por tratamento? isso que eu falei 40 a mais, né? 40? Porque na hora que a gente chama de climatério, Letícia, tá? Hum. O que é o climatério? É o pré-menopausa, é a menopausa e o pós-menopausa. Porque o que é a menopausa? Menopausa seria a última menstruação. Sim. Então você tem antes da última menstruação, que os hormônios já começam a cair. Então existe a parada da menstruação, então que é a menopausa, e a pós-menopausa, então que você tem que acompanhar. Se você faz esse acompanhamento, que você está promovendo saúde. Porque daí você vai envelhecer de forma saudável. Você vai melhorar as suas condições de longevidade, Legal. né? Então, A mulher que não trata, que ela pode passar? É o calorão, esses calorões que dá? ela Como que é? Tá, existem esses sintomas da menopausa, que é o Isso calorão, é tratável. insônia, tratável, né? Legal. Mas o mais importante é você retardar o envelhecimento, que é o que todo mundo quer hoje, né? E esse retardar o envelhecimento, não adianta você fazer laser, cuidar da pele, né? Botox, diminuir rugas, se você não está fazendo o acompanhamento do climatério da sua menopausa. Quer dizer, Entendi. você vai ter resultado? Vai, mas ele vai ser menos eficiente se você não estiver cuidando do climatério da sua menopausa, Entendi. né? Então é um alerta que eu faço aqui a todas vocês, tá? Né, as mulheres 40 a mais, né? Para que estejam nesse autocuidado que vocês têm, né? Estejam incluindo, né? O acompanhamento ginecológico da menopausa, que é super importante. Sem contar o preventivo, né, gente? Que isso Isso, daí a prevenção tanto do câncer de mama quanto do câncer uterino. isso daí preventivo, toda mulher tem que se cuidar, né? Com certeza. Preventivo ginecológico, preventivo do câncer de mama, isso daí é saúde, indiscutível. Um outro dado importante que eu acho que a gente deve colocar aqui também, Letícia, é o seguinte: olha como é que o câncer de mama, hoje, a mulher tem que dar importância e tem que estar alerta. A estatística atual diz que 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama Nossa, no mundo. super alta a estatística. É mais de 10%. Né? 1 em cada 8 é mais de 10%. Sim. Então, olha para vocês verem como é que vocês têm que ter um cuidado especial consigo mesmos, né? É muito importante o cuidado ginecológico aí. A questão do exame das mamas é 40 a mais também. Então, inicial de mamografia 40 a mais, né? E o que a gente falaria também? Às vezes, quando tem um histórico familiar, tá? Às vezes, com 35 anos, eu peço já um ultrassom. Legal. Tá? Mas eu sempre oriento as pacientes da seguinte forma: percebeu alguma coisa nas mamas? Procura um médico, né, para te auxiliar, para ver, para pedir exames, para poder fazer com que tudo corra bem. Porque o câncer de mama detectado inicial, né, ele tem cura. Né? Se você deixar para frente, né, e dependendo do estágio daí que ele estiver para você começar a tratar, às vezes pode ser um caminho sem volta. Sim. E o toque, né, doutor Carlos? Sim, A mulher tá ali sempre tá também. tomando banho, né? Tomando banho, ver se tá tudo certo. Cuidados, né? A gente, se aparecer uma pinta na pele da gente, né? Diferente, num lugar diferente, a gente sabe.
né? Uhum. A gente percebe que surgiu alguma coisa diferente. Então, quer dizer, a gente se autoexaminar, né? Na hora do banho mesmo ali, passando um sabonete, uma esponja, alguma coisa, né? Já fazer esse autoexame. Opa, né? O paciente não tem obrigação de saber se está certo, se está errado, mas desconfiou que algo está diferente, procure o profissional. Procure ajuda. Doutor Carlos, lá no seu consultório, lógico que além ali da demanda da obstetrícia, né, acompanhamento ali, né, nascer os bebês e tal, qual que ali é a principal queixa que tem com relação ao consultório? A principal procura ali? Eu acredito que a maioria dos consultórios ginecológicos, como o meu também é assim, né? A demanda maior das consultas ginecológicas, né? Tirando os partos, igual você falou, é preventivo e corrimento. Tá? Corrimento. Isso é o mais comum, tá? A preocupação de vocês, mulheres, né? Mudou alguma coisa, né? Que vocês estão sentindo que está diferente, né? Em termos vaginais aí, principalmente corrimento, né? É uma coisa que vocês, né? Se atentam, né? Surge um alerta, vocês procuram o ginecologista. Então seria aí das consultas ginecológicas, então a maioria, né? Das consultas ginecológicas seria nesse sentido. E existe um corrimento normal? Por um corrimento anormal? Sim, aí que tá. Vamos colocar um pouquinho diferente, tá, Letícia? Corrimento já seria uma alteração, tá? Então, a secreção vaginal é o normal. Uhum. Igual você tem a secreção salivar, que é a saliva na boca. A diferença da secreção vaginal, né, da saliva, qual que é? A saliva você engole, vai para o estômago. Uhum. A vagina não tem aonde essa secreção da mucosa, né, ir. Então, ela vai para fora, Uhum. né? Então, a secreção vaginal, que é o normal, de acordo com a fase do ciclo menstrual, então você tem a fase folicular, né, fase proliferativa e a fase da ovulação. Então, são 3 fases. Então, o que acontece? De acordo com cada fase, né, a secreção vaginal da mulher, ela muda. Uhum. Por isso que tem mulheres, né, que às vezes conseguem, sem usar anticoncepcional, sem fazer o controle pelo muco. Olha né, só. para saber quando é que ela está fértil, quando ela não está fértil, para poder ter relação. A característica do muco muda. Exatamente, que seria a secreção, né? Então, ela percebe através da secreção, através do muco, essa alteração das fases do ciclo, né, menstrual. Então, de acordo com cada fase, o muco vai estar um pouco diferente. Então, que seria a secreção normal. E dentro disso, então, ela se cuida, né? Isso seria a secreção vaginal. E o corrimento, né, a gente teria 2 corrimentos mais comuns, né? Que é o esbranquiçado, tá? Da clara de ovo para o esbranquiçado, tá? Que pode estar dentro de uma normalidade, mas daí pode ser que esteja caminhando aí para uma cândida, né? A candidíase. Existe o corrimento, às vezes, que vocês falam que está meio esverdeado e com cheiro, que daí já é a vaginose bacteriana, né? Que é uma outra Tem condição. algum cheiro específico? É um cheiro, né, igual a turma brinca, né? E fala que é o cheiro de bacalhau, igual a turma brinca, né? E tal, o cheiro de peixe, né? Podre, etc. Tá? É um cheiro mais característico. E a candidíase não tem cheiro, né? Ela vai dar a coceira, né? Aquela irritação vaginal. Daí sim a gente chama de corrimento. Né? E qual que é a causa, doutor Carlos, da candidíase e da bacteriana? E da vaginose, né? Vaginose. A candidíase, a cândida, só para você ter noção, você adquire, né? E ela vai fazer parte da sua flora, né? Da boca ao ânus, né? E no caso da menina, na região vaginal. Por isso que a criança às vezes tem sapinho na boca, que é cândida, tá? O sapinho na boca da criança é candidíase, oral, no caso, né? Então, o que acontece? Seria o quê? Imunidade deprimida, né? Uso de antibióticos, diabetes, né? Isso pode levar a cândida, né? A vaginose bacteriana, daí é um corrimento considerado comum também, não é considerado DST, tá? Mas às vezes está um pouco relacionado
com a questão de higiene, alguma contaminação, alguma coisa nesse sentido. É mais em relação à higiene mesmo. Sim, né? Higiene ou uma contaminação, né? Por falta de higiene, daí no caso. Caramba. Né? E tem correlação com aquelas duchas internas? Pode gerar esse Pode, porque tipo? pode alterar a flora, né? Às vezes, o que acontece? Na hora que a gente fala de contaminação, às vezes a mulher teve uma diarreia, né? Não conseguiu se limpar adequadamente, né? E daí, de repente, a vagina teve algum contato, né? Com fezes, vamos colocar assim, Entendi. né? Um descuido, alguma coisa, né? Por exemplo, tem pessoas, né? Que não é o correto, né? A gente conhece pessoas, por exemplo, que usam papel higiênico e puxa para frente, tá errado, né? Sim, sim. Tá errado, mas tem gente que se limpa dessa maneira, então pode contaminar a vagina, Ô, gente, né? é da frente pra trás. Da Exatamente. frente pra trás. Isso é de lei da mulher. Mas isso às vezes, dependendo do hábito da pessoa, pode acontecer também. Entendi. Então, essa questão da ducha mesmo, isso não é recomendável. Ducha Ginecologicamente. vaginal hoje não é recomendado, Não é recomendável. né? Não é recomendado, que pode alterar a flora vaginal. Entendi. Vamos ver mais mitos e verdades aqui sobre a questão da ginecologia. Toda cólica é normal, doutor Carlos? Não posso falar que toda cólica é normal. Você vai ter a cólica, né, a dismenorreia idiopática, que ela realmente não tem motivo algum, é cólica de contração uterina no período menstrual, tá? Né? Às vezes também por uma estenose cervical. O que é estenose cervical? O buraquinho do canal, né, do colo do útero, ele é muito, muito estreito, e daí o útero faz mais força para jogar aquele sangue para fora. Nossa. Então, às vezes, a paciente acaba tendo cólica também, né? Tanto que às vezes está indicado fazer o que a gente chama de dilatação desse canal para diminuir a cólica do paciente. E a gente tem que lembrar que, às vezes, desde a adolescência, né, já pode ser um sinal que aquela paciente no futuro pode vir a ter endometriose. Então às vezes, a cólica não é só cólica, né? Às vezes ela merece uma atenção para que a paciente, então, não venha a ter Até isso que eu ia te questionar. endometriose no futuro. Tem não um termômetro, né? Mas assim, tem uma linha tênue entre isso daqui é normal ou, opa, essa pessoa ela tem. Porque eu tenho amigas, né? Primas, amigas, mulheres que. Tem mulher que não queixa de cólica. Eu, por exemplo, eu quase não tenho cólica e não tive, assim, é muito raro eu ter cólicas, mas eu tenho, por outro lado, amigas e conhecidas que, nossa, fica de cama, tem que tomar remédio, porque não aguenta levantar de tanta cólica que tem. Daí, essas pacientes que têm cólica da maneira como você está citando devem ser investigadas, né, para ver se é só cólica mesmo, ou se existe algum fator para ter aquele tipo de cólica. Entendi. Né, e se tem solução. Né? E tem correlação com endometriose? Tem correlação com endometriose. Às vezes a endometriose começa com... ela pode surgir a partir das cólicas. Outra dúvida, depilação total influencia em alguma coisa na questão da proteção íntima? Letícia, essa questão virou uma questão cultural até, né? Principalmente dos brasileiros, né? Das brasileiras, sim. Né? Tanto que nos Estados Unidos eles chamam de depilação à brasileira, tem alguma coisa assim nesse sentido. Eu esqueci o nome que eles usam da maneira correta, mas, né, essa coisa de fazer desenhinho, né, e etc e tal, ou depilar tudo, né? Lá nos Estados Unidos eles deram um nome meio tupiniquim, vamos dizer assim, meio falando que é de coisa de brasileiro. Bom, os pelos vaginais, né, eles estão ali como uma proteção, vamos colocar, mecânica, né, como uma primeira proteção, então, para a área genital, certo? Quando você tira esses pelos, você está tirando essa primeira linha de proteção. Uhum. Se você tem uma boa higiene, se você se cuida bem, provavelmente você não vai ter problema nenhum. Uhum. Mas você tem que lembrar o seguinte, toda vez que você depila, você observa que você cria uma reação inflamatória, ele fica tudo avermelhadinho, né, no primeiro momento ali, certo? Ali, então, você pode ter alguns problemas, né? Você pode ter foliculite,
você pode ter pelo encravado, né? Por isso que muitas das mulheres até fazem laser, né? Para não nascer mais pelo, né? E tal. Então, o que acontece? É uma coisa muito individual, porque tem pacientes que vão ter problema e tem pacientes que não tem problema nenhum e se depilam e tal e nunca tiveram problema nenhum. Isso depende muito, então, dos cuidados que a paciente tem, né? Com os pelos pubianos, né? E tal, para que realmente ela não tenha nenhum problema. Entendi. E o anticoncepcional? Ele é indicado assim para qualquer mulher ou não? Tem métodos contraceptivos mais indicados ou menos indicados? Ao teu ver, assim, como profissional. Hoje a gente tem uma gama de anticoncepcionais orais, né? Comprimido, vamos dizer assim, com vários hormônios diferentes, tá? Hormônios hoje até, né, se fala muito, né? As mulheres escutam muito falar hoje dos hormônios bioidênticos, né? Ou semelhantes àqueles que o nosso organismo produz, tá? Então, cabe ao ginecologista avaliar cada paciente de forma individual para fazer essa escolha que seja melhor para as características daquela paciente, dentro da intenção, inclusive, que ela quer ter. Então, porque a gente tem vários anticoncepcionais e a gente conseguiria, então, ter uma indicação melhor hoje de qual que é o mais adequado para tal tipo de mulher, tá? Isso os anticoncepcionais orais, tá? Temos também os injetáveis, né? Mensal ou trimestral, né? Que é uma opção, tá? Não considero a melhor opção, porque são esquemas que daí tem mais hormônio, né? Você está injetando mais hormônio no seu organismo. E hoje a gente tem, né, que está um pouco já na moda aí, o pessoal, né, o pessoal tem falado muito, que é o implante, né, que é o Implanon, né, que ele dura 3 anos, que é um bom método também, né? Principalmente para as esquecidas. Isso. E um outro método para as esquecidas também seria, então, o DIU hormonal, né? Tem o DIU de cobre, né? Sim. Que é uma opção também. Mas se for para colocar um DIU, eu não aconselharia o DIU de cobre. Eu aconselharia ou o Mirena, que são para as mulheres que já tiveram filho, pelo menos uma gravidez, não precisa ter filho. Às vezes teve uma gestação que virou aborto, né? Mas ela teve uma gravidez. Ela pode colocar o Mirena. E as meninas, né? Se tiver as mães aí e as adolescentes, né? Que querem ficar tranquilas, estão se iniciando sexualmente, né? Existe a opção do Cailina, que é um DIU hormonal também menor que o Mirena, mas que é indicado para essas meninas que já tiveram, né, a iniciação sexual, já tiveram uma relação sexual, mas não tiveram filhos ainda. Então eu costumo brincar que o Cailina vai deixar o pai e a mãe tranquilo e vai deixar a paciente tranquila também, né, para ela poder namorar sem o risco da gestação indesejada, que é um problema de saúde pública a nível de Brasil, né, que é a gestação nas adolescentes. Ô, Dr. Carlos, e uma curiosidade. Eu vi alguns relatos, inclusive conheço algumas mulheres que engravidaram com o DIU. Por que isso acontece? Então, por isso que eu fiz essa observação com relação ao DIU de cobre, tá? Não existe nenhum relato de gravidez com o DIU hormonal, com o Mirena ou com o Cailina, né? Mas o DIU de cobre, né? Eu sou testemunha, né? Porque o Guilherme é o Júnior, eu falo, né? O Guilherme, a Melissa engravidou usando o DIU de cobre, né? Caramba! Usando o DIU de cobre. Então, o que aconteceu? Se o DIU de cobre primeiro, a eficácia dele está ali né, 97%, 95%. Então, você está colocando um método que você tem uma chance de engravidar aí de 3%. O comprimido é menos de 1%, né? Tá? Então, o que acontece? Você escolheu um método que tem mais risco de você engravidar. Você escolheu um método que você vai ter um período sua menstruação vai aumentar com o DIU de cobre, né? O fluxo menstrual da mulher que usa DIU de cobre aumenta, né? Tem essa questão da relação hormonal? Não, pelo uso do DIU mesmo, tá? Então, o que acontece? Eu não indicaria, então, o DIU de cobre.
Ele é um método mais barato, tudo bem, né? Às vezes a escolha da paciente pela questão financeira, né? Mas não é o melhor método. E se ele sair da posição, né, que é o que acaba colocando a paciente ter que fazer, às vezes, exames periódicos, ultrassom de forma periódica, para ver se ele está no lugar para não ter falha, né? Porque se ele deslocar, a chance de gravidez aumenta, tá? Acontece isso com o Mirena também, de Não, deslocar? não. Pode, o Mirena pode deslocar. Mas como ele tem o hormônio, você não vai ter o risco da gravidez, Entendi. tá? Qual que é o percentual do Mirena? É menos de 1 É também? menos de 1 também, Entendi. tá? Então você tem um método muito melhor, que é o DIU hormonal, que vai prevenir, né? E na verdade, o DIU hormonal, ele usa vários métodos, né? É o método de barreira, que é o do DIU de cobre também. Que o DIU de cobre é o quê? É barreira e mais o cobre que ele mata o espermatozoide, tá? Os íons de cobre matam o espermatozoide. No caso do Mirena, você vai ter a questão... Deixa eu tomar uma água aqui, senão Por vai... favor. Aproveitando que o Dr. Carlos está tomando uma aguinha, quero agradecer também a Concept Club, que fez a minha produção hoje. Estou linda aqui, maravilhosa. Então, Concept Club, muito obrigada por me produzir hoje para esse episódio maravilhoso aqui com o Dr. Carlos. Então, o que acontece, Letícia? O DIU hormonal, ele vai espessar o muco, né, como primeiro método. Então, ele já vai dificultar a entrada do espermatozoide no útero da mulher. Daí vai ter o hormônio, que vai matar o espermatozoide. Vai ter o próprio DIU, que seria um método de barreira. E esse hormônio também, ele paralisa as fímbrias da tuba uterina, né? Então, não deixa o espermatozoide chegar no óvulo. Então, por quê? Porque aquele movimento de onda das fibras, tá? Da tuba uterina, que ajuda a levar o espermatozoide até o óvulo. Então, se está paralisado, o espermatozoide vai morrer no meio do caminho também. Se algum passar por todas essas fases, chegou algum na trompa... Então, o útero dá uma mãozinha para o espermatozoide chegar até lá no... Sim. Não faz trabalho sozinho. Não. Vamos pegar pelo outro lado, então. Tem alguma pose específica que a mulher possa fazer para poder ter mais chance de engravidar ou não? Você diz posição? Por exemplo, teve a relação sexual e se eu ficar com a perna para cima, é mais fácil de engravidar do que eu levantar, por exemplo. Tá, isso depende muito, por exemplo, de certa forma, a mulher que tem o útero na posição correta, vamos dizer assim, né? Fisiológica, né? Não vou falar correta, porque senão parece que do outro jeito não é o correto. Não é o correto. Na posição fisiológica, não teria questão de posição, nada disso, não. Tá? A própria natureza, né? O jeito que a gente foi feito já propicia essa questão do espermatozoide realmente penetrar, porque a vagina ela não é reta, ela tem uma curvatura que daí fica uma área como se depositasse ali o espermatozoide, então, e o muco daí puxa, né? Entendi. Então, a fisiologia do organismo feminino já favorece esse tipo de situação. Às vezes, para mulheres que têm o útero retrovertido, que é o útero virado, que todo mundo fala, né? Às vezes a mulher realmente depois que teve a ejaculação, ficar deitada, né? Levantar a perninha, ou até deitar de bruços e ficar ali quietinha um tempo um pouco maior, né? Para poder facilitar essa entrada, né? Do espermatozoide, né? E o muco conseguir puxar para dentro do útero, então isso ajudaria um pouco mais, tá? Entendi. No resto daí se a mulher está tendo alguma dificuldade, né, para ter uma gravidez, alguma coisa, daí o certo é investigar causas de infertilidade, né? Entendi. E outra questão, semana lá que tá fértil, tem maior probabilidade nos primeiros dias, nos últimos dias? Tem correlação com definição de sexo, se vai ser menino, se vai ser menina? Não, isso, o médico que falar isso está falando besteira, tá? Eu sei que existe algumas situações nesse sentido, né? Mas a gente não pode falar dessa maneira, né?
na lei das probabilidades, continua sendo 50%, 50%, né? Lógico que tem, se você coincidiu realmente com o período ovulatório, você vai ter mais chances, às vezes, de ter homem, fora um pouquinho do período ovulatório, mais chance de ter menina. Mas por que isso? Porque é o seguinte, quem determina sexo é o homem, né? Por causa do espermatozoide. Você vai ter o espermatozoide X e o espermatozoide Y. Deixa eu abrir um parênteses desculpa te cortar. Eu vi, não sei se é verdade, mas eu vi uma notícia que parece que o óvulo que decide qual dos espermatozoides que vai fecundar. Então, meio que o óvulo que decide o sexo Não. do neném. É uma maneira errada, tá, no meu ponto de vista. É? Porque, assim, é o primeiro que chega mesmo, na verdade. Tá? O primeiro que consegue penetrar, né, a cápsula do ovário ali, na hora que ele entra, daí o óvulo se fecha, né? E daí não deixa mais nenhum. Então, realmente é o mais rápido. É o que chega primeiro mesmo. Entendi. Por isso que a gente brinca e fala dessa forma. Entendi. Né? E daí, então, você tem o óvulo, ele é X, tá? E você vai ter o espermatozoide X e o espermatozoide Y. Se chegar o espermatozoide X primeiro, vai ser menina. Se chegar o espermatozoide Y primeiro, vai ser menino. Né? E qual que é a diferença entre os dois tipos de espermatozoide? O espermatozoide que vai gerar o sexo feminino, ele é mais resistente na caminhada, mas ele é mais lento. O espermatozoide que vai determinar o sexo masculino do feto, ele é mais rápido, mas ele é menos resistente. Então, o que acontece? Dependendo do pH vaginal, se ele está mais ácido ou não, se ele está mais ácido, ele vai matar mais espermatozoide mais rápido. Então, às vezes, vai matar o espermatozoide masculino, o espermatozoide feminino, que é mais resistente, às vezes ele passa, então vai ter mais chance de Esse pH é natural? É, da vagina, tá? Entendi. Aí que entra, às vezes, algumas teorias, algumas coisas que você comer alimento mais ácido, né? Por exemplo, frutas e tal, vai aumentar as chances, né? Então tem esses comentários aí, né? E tal, às vezes até na internet, aí essas coisas, né? Falando nesse sentido. Mas não existe nada comprovado, tá? Em termos médicos, não existe nada comprovado nesse sentido. Entendi. Dr. Carlos, explica aí qual que é a semana mais fértil para a mulher poder engravidar, como que ocorre isso? Normalmente, né, é igual vocês aprendem, né, na aula de biologia lá no segundo grau, né? O dia fértil, se a gente pegar o primeiro dia da menstruação, seria o 14º dia, né? Dos 28 ali, né? De um ciclo hormonal normal. Mas, na verdade, a mulher, eu falo que ela tem uma semana fértil, né? Porque não vai ser sempre no 14º dia que a mulher vai ovular. Então, existe uma variação entre o 11º e o 18º dia do ciclo. Dentro desse período, ela vai estar ovulando, né? Tá? Mas seria dessa forma, então. Então, quer dizer, o período fértil, você teria uma semana mais fértil, né? E tal, que você pegaria, então, o 14º dia, daí você colocaria 3 dias para frente, 3 dias para trás, para a gente considerar ali uma semana, né? Que seria do 11º dia até o 18º, que seria o período que seria mais propício dentro de um ciclo de 28 dias, tá, Letícia? Entendi. Porque tem mulheres, às vezes, que tem ciclo de 21 e tem mulheres, às vezes, que tem ciclo de 40, né? Verdade? Também não sabia Dentro disso, se tiver uma regularidade, a gente ainda considera dentro de uma normalidade para aquela pessoa. E a questão da menstruação normal, a mulher que menstrua pouco e a mulher que menstrua vários dias? Isso também é variável. Um fluxo menor ou um fluxo mais intenso? Que ponto que tem que se atentar? Tanto com muito quanto com pouco? Nenhum dos dois, né? Na definição, o que seria o adequado? Tá? Vou falar assim para você, que eu acho que é mais fácil para quem está escutando a gente. A menstruação ela vai durar normalmente de 3 até 7 dias, tá? Contanto que ela cesse, né? Até no máximo de 7 dias. Isso independe da quantidade de sangue. Porque o organismo da feminino ele está preparado para repor aquele sangue que a paciente perdeu naquele período, tá? Então, assim, a quantidade de sangue, se você menstruar bastante, mas deu ali 5, 6, 7 dias, parou tudo, tá tudo certo. Entendi. Né?
E se você menstruar pouco, às vezes você menstrua muito, mas menstrua 3 dias. E às vezes a pessoa menstrua pouco, mas menstrua 7 dias, né? Uhum. Uma semana inteira. Entendi. Tá? Então, não tem problema nenhum. Então, dentro desse período de 3 a 7 dias, independente da quantidade, a gente pode considerar normal. Normal. E com relação agora à gestação, doutor Carlos, por que que se diz que ali o primeiro trimestre da gravidez é um trimestre que tem que ter mais atenção, mais cuidado? O nenenzinho vai engrenar, não vai? Como que é isso? É porque, para uma gravidez evoluir, ela depende de múltiplos fatores, né? Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, as mulheres que abortam, 30% delas têm deficiência de vitamina D, né? A gente ainda não sabe qual o motivo disso, os estudos ainda estão se avançando, mas a gente sabe que a mulher que tem deficiência de vitamina D tem mais risco de ter um aborto, Nossa. né? Então, isso seria um fator, né? Tem um fator de implantação, né? Quer dizer, a hora que o óvulo fecundado vai grudar na parede do útero, né? Então, tem várias variáveis, né? Por isso que é importante, né? E poucas gestantes fazem isso, né? Fazer uma consulta antes de engravidar. Ó, eu estou me propondo, eu e meu marido, a engravidar. E fazer uma consulta antes de começar a tentar, né? Porque daí, a questão do ácido fólico mesmo, o ácido fólico, inclusive, né? O metabolismo do ácido fólico está relacionado hoje até com o autismo, que é outro tema, né? Que tem sido super falado, né? Então, se você já procura se preparar e tomar o ácido fólico antes de engravidar, vai ser muito melhor e a gravidez vai ser de menor risco, né? Com relação às malformações, com relação ao autismo, né? Então, a gente Tem correlação do autismo com o ácido fólico, então? Tá tem, com o saindo. metabolismo do ácido fólico, tem, Nossa. né? Já foi descoberto isso aí. Então, o que que acontece? Até para, então, falar até de uma forma correta. As mulheres que tomam anticoncepcional, principalmente contraceptivo oral, ela deve começar a usar o ácido fólico 3 meses antes de engravidar. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele atrapalha a absorção do ácido fólico, tá? A mulher que não está usando anticoncepcional, ela deve começar a usar o ácido fólico 1 mês antes de engravidar, pelo menos, né? Então, assim, isso seria o ideal, então, aí, no sentido preventivo, né? Para que você tenha uma gravidez saudável. Então, assim, e até só para acrescentar né, a resposta aí da sua pergunta, com relação ao primeiro trimestre, é por causa do risco de aborto, realmente, né? Então, se a gente minimizar esses riscos, né, o primeiro trimestre normalmente evolui de uma forma boa. Mas cabe, né, lembrar que de 100% das mulheres que estão grávidas no primeiro trimestre de gravidez, 20% delas vão abortar, tá? Então, 80% das mulheres que engravidam vão levar a gravidez normal, tranquila, né? Passar pelo primeiro trimestre. E 20% delas, infelizmente, vão evoluir para aborto. Nossa. Né? Então, Esse é um dado brasileiro? essa é a estatística. Não, estatística Mundial? geral. Ah, entendi. Tá? Então, existe essa correlação também. E o que esperar ali do primeiro trimestre do neném? Um bom desenvolvimento, né? Um Aham. bom desenvolvimento, uma boa implantação, né, na parede uterina, né, para que se evite o aborto, que é a principal causa aí, né, o principal problema. Usar, né, começar a usar o ácido fólico antes de engravidar, né? Toda essa preparação. Então, o que acontece? Pré-natal é prevenção, Letícia. Prevenção. Né? É prevenção. Então, assim, tudo que a gente puder fazer antes de acontecer, né, melhor vai ser o resultado. E quais os principais exames assim que precisa se atentar ali no primeiro trimestre? Você tem aquela primeira rotina, né, que deve ser feita com o exame de sangue, exame de urina, inclusive o exame de fezes, né? Vou frisar aqui porque poucas pacientes, né, gostam de fazer o exame de fezes. E às vezes uma anemia na gravidez é por causa de uma parasitose. Olha só. Né? E daí a paciente não fez exame de fezes, ela não sabe que tem verme nas fezes dela, né? E às vezes os vermes nas fezes estão levando ela a ter uma anemia e comprometendo daí o ganho de peso, o desenvolvimento do neném por aquela anemia que de repente é uma parasitose. Entendi. E no segundo trimestre?
né? O No que, segundo, o no que segundo esperar para o trimestre, neném no e os segundo trimestre, isso. principais Segundo trimestre, exames. no primeiro trimestre, daí você tem o ultrassom também, aquele morfológico do primeiro trimestre, para ver a Ah, consistência sim. nucal e tal, Sim, aham. né? Só para a gente complementar. Né? Você perguntou de exame, eu fui no laboratorial, mas tem o ultrassom também. No segundo trimestre, você teria ultrassom morfológico e fetal também, no segundo trimestre, que daí é para avaliar os órgãos, ver a formação do neném, ver se está tudo certinho. Uhum. E o exame, né, tem uma bateria de exame de sangue também, de urina, mas o principal ali é o teste de tolerância oral à glicose para detecção do diabetes gestacional, para ver se a paciente está tudo bem com ela. Né? Esses seriam os exames aí do segundo trimestre. Aproveitando esse gancho, tem muita gestante que está tendo diabetes gestacional, doutor Carlos? É uma coisa que está chamando a atenção da gente ultimamente, né? E que tem realmente... Já existe aquela história de que vai ter mais diabéticos na população, né, mundial, Uhum. né? Cada vez mais. E na gestação também está acontecendo. E qual que é o problema de ter a diabetes gestacional? Pode ser fatores genéticos, né? E às vezes hábitos de vida mesmo, né? O ganho excessivo, Letícia, de peso na gravidez, tá? Não importa o peso que você iniciou a gravidez, né? O que você não pode é ganhar muito peso na gravidez. Isso pode ser um fator que leve ao diabetes gestacional. E o diabetes transfere para o neném também? Não, ele pode comprometer o desenvolvimento do neném. Comprometer o desenvolvimento. E inclusive, vira uma gravidez de alto risco que às vezes, né, existe o risco de vida para o feto, inclusive. Nossa, entendi. E aí a mãe pode ser uma diabética também depois, né? Pode continuar com isso. Isso, pode ser uma diabetes só desenvolvida durante a gravidez, interrompendo a gravidez, às vezes volta para a normalidade, mas também tem situações que a diabetes se instala na gravidez e permanece para o resto da vida. E aí a mãe se torna uma diabética. Exatamente. Nossa. E aí entra outra fator ali de complicação que me veio também à cabeça, é a pré-eclâmpsia, né? Tá tendo Daí bastante já é recorrência disso já é também? a hipertensão, né, gravídica, né? Tá? Porque existem duas situações. Existe a pressão alta sobreposta à gravidez, que é uma pessoa que já tem pressão alta e engravida, Uhum. né? Isso não é pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia seria a pressão alta que a paciente desenvolve durante a gravidez, que tem um comprometimento sistêmico, né? Afetando rim, afetando fígado, etc., colocando então também em risco tanto a mãe quanto o feto aí, risco de vida realmente. Tem uma idade gestacional que aparece a pré-eclâmpsia? Pode ser não. do início, do meio, do fim? Isso, exato. Nossa. Tá? É mais comum o início a partir do segundo trimestre. Do segundo trimestre. E aí, no segundo trimestre, então, nós temos novamente a bateria de exames laboratoriais. E no terceiro trimestre também. E no terceiro trimestre também. Uma coisa até que cabe esclarecer, que a gente vê em alguns lugares aí, nas mídias sociais, inclusive, sendo colocado como ultrassom morfológico do terceiro trimestre, tá? Algumas pessoas têm colocado dessa maneira, né? E, na verdade, esse ultrassom morfológico do terceiro trimestre, que algumas pessoas têm chamado, na verdade, seria o quê? Mas daí fica a critério médico de acordo também com a situação da gestação. Seria só ou o ecocardiograma fetal, que seria um ultrassom que vai fazer a avaliação do coração do neném, do feto, ou às vezes o ultrassom com Doppler, né? Para ver se o fluxo sanguíneo, né, que está passando da mãe para a placenta e chegando no neném, está dentro da normalidade, não comprometendo ou colocando em risco de vida, né, o feto, né? Porque se esse fluxo de sangue, de oxigênio, de nutrientes, estiver comprometido, isso pode impor, né, que o médico interrompa a gravidez, porque às vezes, né, esse fluxo estando alterado pode acontecer do neném estar correndo risco de vida. Então é melhor tirar o neném do que deixar ele correndo risco. Entendi. E aí isso daí seria o Doppler. O Doppler. Isso. No terceiro trimestre. Isso, no terceiro trimestre. Entendi. Idade gestacional para cesárea, 39 semanas? Isso é um protocolo, né, da Organização Mundial de Saúde, tá? Mas porque 39 semanas você já tem uma margem de segurança. Mas eu no meu consultório, eu falo assim para minhas pacientes. Você tem uma árvore frutífera, né? Todas as frutas caem do pé junto? Não. Não. A natureza é assim.
Uhum. né? Então, você teve uma florada, né? E daí, aquelas flores foram polinizadas, né? Para desenvolver a fruta, né? E por incrível que pareça, assim, a mesma abelhinha pousou lá em 10 flores, né? Quer dizer, então essas 10 frutas tinham que nascer juntas, né? É. Tinham que cair juntas, né? Da árvore, né? Amadurecer juntas. Nascer não, né? Porque a fruta não nasce. Mas o que acontece? Então não é assim, né? Com relação, né? Dando o exemplo das frutas, é a mesma coisa, é a questão das crianças também com relação a... Então a gente coloca 39 semanas como uma referência, mas a gente, fazendo acompanhamento no consultório com ultrassom, a gente percebe que tem algumas crianças, às vezes, que tem que passar de 39 semanas, porque às vezes elas chegam nas 39 semanas e ainda não estão prontas Uhum. para nascer. Sim. Mas numa média geral, tem estudos que mostram que a maioria das crianças com 39 semanas então vão estar bem, vão prontas para nascer. Uhum. Do mesmo jeito, tem crianças também que com 38 em um dia, 2 dias, já está pronta, Uhum. né? Tanto que às vezes até para parto normal você percebe isso. Algumas pacientes, né? Nenéns nascem com 38, outros vão até 40, 41 semanas, né? E etc. Né? Então estando entre 38 e 42 semanas, com acompanhamento médico, né, Letícia, lógico, Sim. não tem problema nenhum, Sim. né? Estando tudo bem, então a paciente pode, no caso, né, com desejo de parto normal, ela aguarda, então, até o momento da entrada em trabalho de Qual parto. que é o limite, Dr. Carlos? 42 semanas, 42. né? Por isso que tem que ter o acompanhamento médico, Uhum. né? Deu 42 semanas, se ele não nasceu, a gente tem que fazer alguma coisa para ele nascer, Sim. né? E considerado prematuro? O prematuro é acima de 36, tá? Que é assim, até 36, prematuro. Prematuro. Entre 36 e 38, ou 37 semanas e 5 dias, a gente chama de pré-termo, tá? De 38 para frente, 38 até 40, seria a termo, né? E passou de 40 semanas, pós-termo, Olha só. entendeu? Então, são classificações aí que a gente utiliza. Entendi. Dr. Carlos, para você, o que é um médico normal e um médico excepcional? O que faria essa diferença, né? Vamos colocar assim. Tem várias nuances, né? Isso para a gente colocar em questão, né? Um médico normal seria o quê? Aquele médico que tem uma formação técnica e tal, e está preparado para o atendimento médico, né? Então, ele tem uma capacidade técnica adequada para prestar um serviço médico hospitalar adequado. Então, esse seria o médico dentro do ideal, dentro da normalidade, né? Capacitado para atender os pacientes. O médico excepcional, eu acho que ele tem que, além disso, né, que seria o normal, para ele ser excepcional, então ele tem que ser mais do que o normal. E o que tornaria esse médico diferente, então, para a gente poder chamá-lo de excepcional? Humanidade, certo? É aquele paciente, é aquele médico que, independente do que esteja acontecendo com o paciente, né? As condições de fragilidade daquele paciente, as condições emocionais daquele paciente, as condições de vida daquele paciente, né? Seu estado socioeconômico, cultural, nada disso deve importar para esse médico. Sim. Né? Eu costumo dizer que, né, onde tem um coraçãozinho batendo, né, existe uma pessoa precisando da ajuda do médico. Né? Então, independente de cor, raça, opção sexual, condição socioeconômico, cultural, né, a gente tem que atender com amor à profissão e procurar, né, lembrar o que é saúde, né? Vamos lá, né? Saúde, ela é uma saúde completa. Ela é a saúde física, a mental e a espiritual. Quando você tem essas 3 coisas equilibradas, você realmente é um indivíduo saudável. Então, o médico excepcional seria aquele que
O que o médico normal, eu acho que cuida só da parte física, né? O médico excepcional é aquele que consegue enxergar o lado físico, o lado mental, né? Que nós temos muitas doenças hoje, psiquiatras, ansiedade, etc., que envolvem, então, a saúde mental, e o lado espiritual, né? Porque a gente vai perceber cada vez mais, né? De agora para frente, até estudos comprovando, né? Que a fé cura, né? Né? E etc. Estão sendo feitos estudos até, né? Sobre a imposição de mãos. Foi feito um estudo agora, né? Na USP, né? E falando que tem comprovação realmente que melhora as condições do paciente. Então, assim, vão surgir algumas coisas mostrando esse lado espiritual que, às vezes, não só o médico, mas também o paciente esquece, né? Ou os familiares do paciente esquecem que também esse lado espiritual, ele também é importante. Não importa a sua crença, né? A questão é de como você lida com o espiritual, né? O espiritual não pode ser um vazio, Sim. né? Se o espiritual for um vazio, você está doente, Sim. né? Então, por isso que a saúde completa, que é o que o médico deve promover, esse médico chamado de excepcional, né? Vamos colocar aí, né? O médico excepcional, né? Que curou, que fez milagres aí, que seria São Lucas, ou até mesmo, vamos falar aí de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque eles viam a pessoa, né? Não só pelo físico, mas pelo mental e pelo espiritual. E daí eles conseguiam a cura daquela pessoa. Né? Então, eu acho que o médico excepcional seria esse tipo de médico. Sim. Muito além da medicina, né? O olhar, o carinho, a acolhida. Sim, isso faz diferença. Olhar por todos os fatores, né? E, o Dr. Carlos, com relação à tua jornada, o que você tem em mente com relação a conquistas? Você chegou no seu ápice? Você chegou ali onde você queria? Na hora que você olha para trás ali, quase 30 anos aqui só de Umuarama, né? Mais de 30 ali de formação. Você olha para trás e fala, poxa, eu estou onde eu almejei? Ou você ainda tem mais degraus a alcançar? Eu, Letícia, assim, no meu íntimo, no meu pessoal, eu nunca fui um cara satisfeito, tá? Sou muito agradecido, mas não quer dizer que eu esteja satisfeito. Eu acho que a gente tem que se desafiar todos os dias, né? Conquistar coisas novas todos os dias, em todos os aspectos da vida da gente, profissional, intelectual, né? Cultural, né? Em busca eu acho que a gente tem que buscar sempre coisas novas, né? As viagens também ajudam também nesse sentido, né? Por isso que todo mundo fala que é bom viajar, porque você vai adquirir conhecimento também, né? Nas suas viagens, né? Experiências. Então, assim, é nesse sentido que eu queria colocar. Hoje o meu foco realmente está na família, né? Além da questão profissional, está na família. Eu sempre fui muito participativo socialmente, né? Participo de várias entidades aí. Hoje estou como presidente da Associação Médica, né? Do Paraná, regional de Umuarama, né? Então eu sempre procurei ser muito participativo, socialmente falando. Mas assim, eu hoje o foco é a família, porque você entra naquele período, né? Os filhos entraram na faculdade, né? Você não vê a hora deles, né, desenvolverem a carreira, formarem e tal, né? A Melissa teve esses problemas de saúde que ainda são recentes, né? A quimioterapia do câncer de mama terminou em setembro do ano passado, então ainda não fez um ano, né? Então, realmente, eu me direcionei mais para a questão familiar, né? E profissional a nível de consultório, né? Cuidar daquilo que me pertence, né? E que eu me dispus a fazer, né? Mas, assim, eu procuro sempre ler muito, sou um cara que leio muito, né? Sou muito curioso, né? Com coisas novas, né? E começa a bater também, né? Com a idade, né? Uma preparação aí, né? Por uma independência financeira que você quer ter, né? E Você acredita que nessa sua jornada aí, olhando para o futuro, você está preparando o terreno já para o Gui?
Para ele vir e assumir as rédeas aí Eu não tenho esse tipo da de situação? cobrança, não. Não tenho nem expectativa, nem cobrança. Aham. Eu acho assim, eu tô aqui, né? Lógico, vai ser uma honra, vai ser um prazer, né? Poder ter o filho trabalhando com a gente, ou aqui em Umuarama junto com a gente. Baita orgulho, né? Sim, sim, sim. Mas isso depende dele, né? Depende dele, das escolhas dele, né? Eu não tô tão longe da minha família, né, Letícia? Então, quer dizer, como é que eu vou cobrar do meu filho de estar do meu lado, sendo que ele pode, né, alçar voos mais longe e tal, né? Ou vir para Umuarama mesmo, se for o desejo dele, né? Como a Isabela, por exemplo, né? Já tem anseios até internacionais, né? Então, quer dizer, cada um tem que fazer suas próprias escolhas, né? Sim. E o importante é seguir o caminho do bem, né? Vamos dizer assim. Não, eu costumo dizer o seguinte, né? Como pai, se meu filho for né, um bom pai, um bom marido, né, um bom profissional, né, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, eu como pai já vou estar muito satisfeito. Cumpriu, né? Cumpri minha parte. Cumpriu. E tratando de legado, a gente, logo no início da sua carreira, a gente teve um baita legado. E agora, o que o Dr. Carlos Lisboa deseja deixar como legado? Então, a gente assumiu a Associação Médica, está com 1 ano, e a gente pegou, né, um baita de um desafio aí à frente da Associação Médica, porque é um momento difícil, né, um momento de muitas faculdades de medicina, formando muitos médicos, né, má formação às vezes médica, né, em vários lugares aí do Brasil, e também, por questão de geração, a gente vê um desinteresse dos profissionais médicos mais jovens, né, a essas entidades de classe, essas associações, etc. E eles esquecem que essas instituições, que são as instituições que vão estar ali para acolhê-los e defendê-los, né? Então, são instituições assim, que a gente vai procurar, né, no caso a Associação Médica, procurar mostrar isso, né? Então, isso seria uma maneira de levantar a Associação Médica de Umuarama, que sempre foi muito respeitada, para que mais médicos, dos jovens principalmente, né, venham a participar conosco para fortalecer a instituição, né? Então, quer dizer, então, em termos de legado, se a gente conseguir deixar a Associação Médica cada vez mais forte, uma instituição, né, perante a sociedade, respeitada como sempre foi, mas né, vista com mais imponência, tudo, eu acho que também eu consigo daí deixar um pouquinho do Dr. Carlos ali dentro, né, para os próximos presidentes aí que virão. Legal, bacana. Dr. Carlos, quer acrescentar mais alguma coisa? Letícia, foi muito bom estar aqui com você hoje, né? Bater esse papo, né? Você já me Super conhece há legal. muitos anos, Muitos. né? E é muito legal a gente poder participar, né? Um pouquinho da vida da gente, um pouquinho do nosso trabalho profissional, né? Esclarecer um pouquinho algumas questões aí, Sim. até profissionais, né? E dizer Tem que muita dúvida, né? Uma coisa a gente marca uma parte 2, só para falar de dúvidas. mas assim, o podcast é essa proposta, né? Sim, esse bate-papo. Né? De conhecimento, de tomar lá da cá, né? Vamos dizer assim, né? Como é que é? Essa troca mesmo, Troca, né? né? Troca de conhecimentos, de conversas, de dúvidas, né? Sim. E assim, foi muito gratificante estar aqui com você hoje. A gente que agradece o convite. Obrigada por ter vindo. Obrigada pela parceria. Dr. Carlos é um dos nossos clientes fundadores da revista, que A gente está desde a primeira edição. 16 anos, né, gente, né, para qualquer um aí. Então, uma longa história. Dr. Carlos aí, excelente médico, muita história aqui em Umuarama. Uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigada por ter compartilhado um pouco aí da sua história conosco, Eu que agradeço. com o público aqui. Esperamos ter agregado alguma coisa, né, Dr. Carlos? Bom, para quem for assistir, né, o podcast, tenho certeza que tem muita coisa legal para vocês escutarem aí, né? E eu espero que o podcast, né,
sem ter muita pretensão. Alguma coisa eu acho que a gente falou aqui, né, Letícia? Sempre vai servir para alguém. Com certeza. Né? E do mesmo jeito que a gente tem muito para aprender, né? Aquilo que a gente já aprendeu, é bom te ajudar os outros, né? Através aí do podcast, a aprender que desafios na vida a gente sempre vai ter, né? E que bom que existem esses desafios, né? E para concluir, né, de uma maneira um pouquinho humorada, né? Eu costumo brincar e falar o seguinte, que quando eu nasci, né, quem já foi do Nordeste vai lembrar do que eu vou falar, que quando eu nasci, Deus perguntou para mim assim, se eu queria a vida com pouca emoção ou com muita emoção. E eu acho que eu escolhi com muita emoção. Com muita emoção. Com certeza. Valeu.